Paz e bem para todas, todos e todes. Cá estamos nós no mês de agosto. Bom, para quem está chegando agora, eu me chamo Mônica Mendes, eu sou carioca de nascença e baiana de coração. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, sou parda, meus olhos são pretos, meus cabelos são pretos, mas agora estão trançados, mesclados. Eu sou mãe, sou filha, sou irmã, amiga, esposa. Eu sou administradora de formação. Eu trabalho na área de TI para sistema de turismo, para agências de turismo. Sou espírita desde 99. Em 2001, fundamos o Centro Espírita Casa de Orações Sementes de Luz, a COS Luz, aqui em Salvador, Bahia, que fica no Saboeiro. E em março de 2016, nós criamos o Coletivo Espíritas à Esquerda, do qual eu faço parte, dentre outros coletivos de luta feminista e antirracista, e tudo que eu acho que seja digno de lutar pela dignidade e respeito das pessoas. Eu faço sempre meus agradecimentos ao Paz e Bem, para Carla Pavão, que me convidou para esse projeto, para o Felipe, que todo mês faz a edição dos vídeos, ao Mário Lopes, que continua me acolhendo, e a equipe dos Espíritas à Esquerda, né? Porque eu não faço o trabalho sozinha, eu tenho o apoio da Marta, da Mariela, da Rosângela e do Sérgio, que também faz a edição dos nossos vídeos. Eu quero deixar minha solidariedade e preces para as vítimas de guerras pelo mundo, pelas pessoas que passaram por essa situação da Venezuela, pelas pessoas que estão passando pelo Paraná, pelo sul do país, por essa situação de tornado, essas coisas todas que estão acontecendo. É o clima, a terra reclamando a maldade que estão fazendo com ela, as vítimas do imperialismo que oprimem os países pelo mundo, as vítimas do capitalismo, das mulheres vítimas de violência de gênero, as crianças em orfanatos, as pessoas em hospitais, em asilos, em situação de rua, passando por depressão, né? Desde a pandemia, a coisa se alastrou de uma forma que a gente tem que ter cuidado, sim, com a saúde mental, psicológica, emocional das pessoas, as pessoas que estão passando por necessidade de alimento, de moradia, de saúde, segurança, educação, enfim, tudo que que o ser humano necessita para ter o mínimo de dignidade de vida. E para todas aquelas pessoas tenham, né, para que todas as pessoas possam ter, né, todas as suas necessidades supridas e os seus direitos respeitados. Nesse mês, nós vamos dar continuidade aos comentários sobre a proposta do programa O Reino, do Coletivo Espíritas à Esquerda, que vai ao ar todos os sábados, de 9 às 10 da manhã, ao vivo, que é transmitido pelas nossas redes sociais. Eu convido vocês para se juntar a nós, porque nesse programa semanal nós fazemos a leitura e o estudo do livro, né, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, usando a nossa edição antirracista lançada pelos Espíritas à Esquerda em 2022. A proposta nesse programa é fazer um estudo sistemático, crítico, adogmático, iconoclasta e progressista da mensagem de Jesus. Tentamos entender a mensagem de Jesus de uma outra forma, mais humana, mais fraterna, mais instigante, numa leitura antirracista, feminista, anticapacitista, anticolonial, anticapitalista e inclusiva. Nesse sábado agora, logo após esse nosso programa, nós não vamos ter esse nosso programa O Reino. Por quê? Porque nós estamos fazendo um evento em Florianópolis. Sim, se você é de Florianópolis, se você nos ouve, 15 de agosto agora, nós estaremos em Florianópolis com o nosso programa, com o nosso Coletivo Espíritas à Esquerda, fazendo o nosso 4º encontro. Vamos estar com pessoas bem interessantes. Vai lá nas nossas redes sociais e dá uma olhada no nosso trabalho e no nosso encontro no sábado, dia 15, em Florianópolis. O Evangelho como horizonte de libertação e crítica social. Essa é a nossa proposta. Ao longo da história, o Evangelho foi interpretado de muitas maneiras. Algumas libertadoras, outras profundamente opressoras. Vamos hoje fazer uma reflexão ampliada, inspirada no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. A pureza do coração, tal como aparece no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é uma virtude ingênua, nem uma qualidade abstrata. É uma força moral que se manifesta na forma como olhamos o mundo, como tratamos as pessoas, como enfrentamos as estruturas que produzem sofrimento.
Kardec, ao comentar a bem-aventurança, bem-aventurados os que têm puro coração, afirma que a verdadeira pureza não está nas mãos lavadas, mas na intenção que guia nossos atos. Essas suas palavras, a pureza do coração, é inseparável da caridade. É justamente quando ele fala fora da caridade não há salvação. E é justamente essa caridade entendida como amor ativo, transformador, comprometido com a justiça, que nos interessa aprofundar aqui hoje. A mensagem de hoje é uma meditação para ser sentida e guardada no coração. Um convite a pensar o mês de agosto, que já estamos quase entrando na segunda metade, como tempo de renovação ética, espiritual e social. Um tempo de coragem para olhar o mundo com honestidade e para agir com firmeza diante das desigualdades que atravessam as nossas vidas. A pureza como compromisso com a vida. Quando Jesus diz bem-aventurados os puros de coração, ele não está falando de pessoas perfeitas, mas de pessoas que se esforçam para alinhar suas intenções ao bem. No capítulo 8, Kardec explica que a pureza não é ritual, não é aparência, não é formalidade. Ela nasce da sinceridade interior, da disposição de não alimentar o ódio, desprezo, preconceito ou indiferença. Na proposta que fazemos no programa, O Reino, em que fazemos o estudo do Evangelho, reforçamos que essa pureza não pode ser separada das lutas concretas contra o racismo, contra o sexismo, contra a LGBTfobia, contra o capacitismo e todas as formas de opressão. Não basta não fazer o mal. É preciso recusar as estruturas que produzem, mantêm, continuam aprisionando as pessoas a fazer o mal, mesmo sem saber que elas estão fazendo o mal. A pureza do coração é ativa, política, encarnada. E aqui encontramos uma chave essencial. A pureza não é isolamento moral, mas responsabilidade coletiva. Mãos não lavadas, o símbolo da falsa moralidade. Nos itens 8 a 10 do capítulo 8 de Kardec, comenta o episódio que os fariseus criticam Jesus porque seus discípulos comem sem lavar as mãos. Ele responde que não é o que entra pela boca que torna o ser impuro, mas o que sai dela. Suas palavras, suas ações, suas intenções. Esse trecho tão simples é profundamente revolucionário. Ele denuncia a moralidade superficial, aquela que se preocupa com rituais, aparências, normas externas, mas ignora a violência que se perpetua nos gestos cotidianos. É a moralidade que lava as mãos, mas não limpa o coração. Que cumpre regras, mas não transforma vidas. Que se protege atrás de tradições, mas não enfrenta injustiças. Hoje, essa crítica continua atual. Vivemos em uma sociedade que lavam as mãos diante do sofrimento dos pobres, das mulheres, das pessoas negras, das pessoas trans, das pessoas com deficiência. Sociedades que se dizem civilizadas, mas que naturalizam a fome, o desemprego, a violência policial, o feminicídio, o abandono das populações indígenas, a precarização das pessoas com deficiência, o encarceramento em massa da juventude negra. A pureza de coração, na perspectiva progressista e antirracista do Evangelho, exige que deixemos de lavar as mãos diante dessas realidades. Pureza é coragem para ver o que muitos não querem ver. Ser puro de coração é ser higiênico. É ter coragem de olhar o mundo sem máscaras. É reconhecer que o Brasil foi construído sobre a escravidão, sobre o genocídio indígena, sobre a desigualdade de gênero, sobre a exclusão das pessoas com deficiência. É admitir que essas feridas não desapareceram com o tempo. Elas continuam abertas, sangrando nas estatísticas e nas histórias de vida. É perceber que a espiritualidade não pode ser usada para silenciar, para justificar
desigualdades, para pedir paz sem justiça. A verdadeira paz é fruto da reparação, da redistribuição, da inclusão, da dignidade. Pureza é olhar para a história e dizer: não, basta, é preciso transformar. A pureza como prática antirracista. O racismo não é apenas um comportamento individual, é uma estrutura que organiza o acesso à educação, ao trabalho, à saúde, à segurança, à moradia. Ela define quem vive e quem morre, quem é ouvido e quem é silenciado, quem é considerado perigoso e quem é considerado respeitável, quem é bonito e quem é feio. Ser puro de coração, portanto, é recusar essa estrutura, é reconhecer que a espiritualidade cristã e também a espírita foi muitas vezes usada para justificar desigualdades raciais. E até hoje são. É lembrar que durante séculos pessoas negras foram proibidas de frequentar templos, de estudar, de votar, de existir plenamente. É afirmar que não há pureza possível enquanto houver racismo. É agir, apoiar políticas de reparação, defender cotas, combater o encarceramento em massa, denunciar a violência policial, valorizar a cultura negra, ouvir as vozes negras, reconhecer a sabedoria ancestral afro-brasileira. Pureza é compromisso com a vida negra. A pureza com a prática feminista, o patriarcado também é uma estrutura de impureza moral. Ele produz desigualdade salarial, violência doméstica, feminicídio, exploração do trabalho reprodutivo, invisibilização das mulheres na política, na ciência e na religião. Estão querendo até dizer que mulher não sabe votar. Ser puro de coração é recusar essa lógica. É reconhecer que muitas leituras religiosas foram e são usadas para controlar corpos femininos, para justificar submissão, para silenciar as mulheres. É afirmar que nenhuma espiritualidade é verdadeira se não reconhece a plena dignidade e direito das mulheres, cis, trans, em todas as esferas da vida. Pureza é defender o direito do corpo, o direito ao corpo, à autonomia, à educação, à segurança, ao prazer e à liberdade. Pureza é ouvir as mulheres e caminhar com elas, ao lado delas, junto com elas. A pureza, como prática anticapacitista, o capacitismo é uma forma de impureza social que transforma corpos e mente em critérios de valor. Ele define quem é normal, quem é produtivo, quem é capaz, quem merece existir plenamente. Ser puro de coração é recusar essa lógica. É reconhecer que pessoas com deficiências foram historicamente excluídas das escolas, dos espaços públicos, dos empregos, das decisões políticas. É admitir que muitas instituições religiosas reforçaram a ideia de que a deficiência é castigo, provação, imperfeição. A pureza do coração exige outra visão. A deficiência não é falha, é diversidade humana. Pureza é lutar por acessibilidade, inclusão, autonomia e respeito para todas as pessoas. Pureza é um compromisso com justiça social. A espiritualidade progressista não separa fé e política. Ela entende que a transformação interior precisa se manifestar na transformação das estruturas sociais. Pureza é defender políticas públicas que garantam saúde, educação, moradia, transporte para todas as pessoas, transporte digno, cultura, segurança alimentar. É apoiar movimentos sociais que lutam por terra, por direitos trabalhistas, por igualdade racial, por direitos das mulheres, por direito das pessoas com deficiência, por direitos das pessoas LGBTQIA+. Pureza é recusar discursos que culpam os pobres pela pobreza, que culpam as vítimas pela violência, que culpam os excluídos pela exclusão.
Pureza é reconhecer que a desigualdade não é natural, é construída e pode ser desconstruída. Só depende de nós. Pureza é a prática espiritual encarnada. A pureza do coração não é um estado contemplativo, é ação. Nós temos que agir. É perguntar todos os dias: como posso reduzir o sofrimento de alguém? Como posso ampliar a dignidade de outra pessoa? Como posso usar a minha voz para proteger quem é silenciado? Como posso transformar meu ambiente de trabalho, minha família, minha comunidade? Como posso ser ponte e não muro, e não muralha? Pureza é compromisso com o bem comum. Pureza é humildade para reconhecer nossas próprias sombras. Ninguém é puro o tempo todo. Todos carregamos preconceitos, medos, ignorâncias, hábitos que precisam ser transformados. Pureza é conhecer isso sem culpa paralisante. É admitir que fomos educados em sociedades racistas, patriarcais, capacitistas, elitistas. E isso nos aprisiona até hoje. É aceitar que precisamos aprender a desaprender e reaprender. É ouvir críticas com humildade. É mudar comportamentos. É reparar danos. Pureza é um processo. É processo, não perfeição. Pureza é esperança ativa. A pureza do coração é também esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança comprometida. É acreditar que o mundo pode ser melhor, porque estamos dispostos a agir para que seja melhor. É confiar que a espiritualidade pode ser força de transformação social. É saber que cada gesto de cuidado, cada palavra de acolhimento, cada ato de justiça, cada denúncia de opressão, cada política pública bem construída, cada movimento social organizado, cada comunidade que se fortalece, tudo isso é semente de um mundo mais digno para todas as pessoas. Pureza é a esperança que se faz ação. Mãos não lavadas, coração limpo. Jesus não pediu que lavássemos as mãos para sermos puros. Ele pediu que limpássemos os nossos corações. E limpar os nossos corações hoje significa recusar o racismo, recusar o patriarcado, recusar o capacitismo, recusar a LGBT-fobia, recusar a desigualdade, recusar a indiferença. Significa construir uma espiritualidade que não se esconde atrás de rituais, mas que se compromete com a vida. Uma espiritualidade que não lava as mãos diante da injustiça, mas se envolve, se engaja, se responsabiliza. Que este mês de agosto seja tempo de pureza, pureza verdadeira, aquela que transforma o mundo, porque transforma o coração, e transforma o coração, porque transforma o mundo. Pureza é coragem, pureza é justiça, pureza é amor em movimento. Vamos praticar a pureza da alma, a pureza do coração, a pureza das nossas vidas, pelo bem de todas as pessoas. Mais uma vez, gratidão por sua audiência, gratidão pelos comentários. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. É um prazer estar aqui todos os meses, junta e juntos com vocês. Paz e bem para todas as pessoas. E eu vou aproveitar e dizer que assim seja. Axé, amém, saravá, salaquium, namastê, Shanti, Hare Krishna, Gachou, todos os cumprimentos, que a gente também respeite a diversidade religiosa, que tenhamos a pureza de respeitar a forma de expressão religiosa de todas as pessoas, seja ela qual for, todas são válidas. Muito obrigada, nos vemos, se Deus quiser.